A vida de Polina começou a desandar desde o momento em que a sogra chegou. Cada dia se tornava mais insuportável até que, em um gesto de desespero, ela pediu ao marido que a levasse embora dali. Mas ele nem sequer considerou a ideia. Como se não bastasse a ingratidão, a mãe dele ainda se esforçava para agradar, preparando pratos novos todos os dias, como se isso fosse apagar o incômodo que sua presença causava. Foi então que Polina entendeu: se queria sobreviver àqueles 2 meses de convivência forçada, teria que agir. A notícia da visita da sogra pegou Polina de surpresa, justamente quando ela estava no táxi, a caminho de casa. O marido ligou com uma tranquilidade irritante: "Mãe está com saudades, vai ficar conosco até o bebê nascer." Naquele instante, tudo o que ela queria era mandar o motorista dar meia volta e voltarem para a casa dos seus pais. Mas sabia que não adiantaria. Matvei nunca entendia quando o assunto era a mãe dele. E o pior, ela nem conseguia explicar por quê. Poderia contar que a sogra já a havia humilhado antes, que nas ligações, quando ele não estava por perto, a mulher se transformava em uma criatura cruel, chegando até a ameaçá-la. Mas de que adiantaria? Matvei não acreditaria. Já havia testado isso antes. Sem provas, e gravar as conversas era inútil, pois a sogra, como se pressentisse, sempre se comportava quando suspeitava de algo, suas palavras não tinham peso. Polina até se conformara com a ideia de que nunca seria querida pela sogra. Afinal, a mulher morava longe e as visitas eram raras. Mas agora a perspectiva de dividir a mesma casa por 2 meses a gelou por dentro. Com a voz trêmula, tentou negociar: "E se a colocássemos em um hotel? Você passa o dia todo no trabalho, e eu também não fico parada." A resposta foi um suspiro condescendente. "Polina, ela não nos vê há meses. Está com saudades, quer ajudar, conhecer o neto. Não a prive disso por preconceitos bobos." Não eram preconceitos, eram cicatrizes. Mas antes que pudesse argumentar, Matvei cortou seco: "Isso não se discute. Minha mãe vem, e pronto." Desligou, deixando-a sozinha com aquele nó na garganta. Entrar em casa foi como adentrar um campo minado. Polina queria se trancar no quarto e só sair quando a sogra fosse embora. Mas o marido, eufórico, nem percebeu seu desespero. "Não tire o casaco, vamos ao mercado comprar comida. Mamãe disse que vai cozinhar para você descansar." Sem forças para discutir, ela apenas assentiu, deixando que ele enchesse o carrinho enquanto ela, em silêncio, observava aquele entusiasmo cego. Ele falava sem parar sobre a chegada da mãe, sobre como sentia falta dos pratos dela, como seria bom tê-la por perto. E no dia seguinte, tudo o que ele profetizara se tornou realidade, só que pior. A sogra, Ina Olegovna, chegou e imediatamente tomou conta da casa. "Filho, move esse sofá, está atrapalhando a passagem. Polina deve estar incomodada com a barriga. A mesa da cozinha precisa ir para lá, onde entra mais luz. Minhas panelas são melhores, guardem as de vocês no armário ou na varanda." E quando Polina apareceu, o tom mudou para um falso carinho. "Minha querida, ainda deitada? O médico não disse que é ruim ficar tanto tempo assim? Pense no bebê, você não está se cuidando." Polina sabia que deveria responder que os médicos, na verdade, recomendavam repouso, mas engoliu as palavras. Discutir era dar munição. A sogra vivia disso, provocações calculadas para desestabilizá-la. Nos primeiros dias, Polina conseguiu ignorar as indiretas. Mas logo veio a fraqueza, uma exaustão que a deixava sem forças até para se levantar. No começo atribuiu ao final da gestação, mas a cada refeição preparada pela sogra piorava. Pressão baixa, tonturas, náuseas. "Isso é normal na gravidez", dizia Ina Olegovna, enquanto Polina, pálida e trêmula, mal conseguia abrir os olhos. Até que percebeu o padrão: os sintomas surgiam sempre depois do jantar. A conclusão foi inevitável. Não perdeu tempo com dúvidas. No dia em que Matvei saiu para o trabalho, ela encarou a sogra com uma calma que não sentia. "Ina Olegovna, agradeço muito sua ajuda, mas você deve ter notado que não estou bem. Preciso me recuperar, e para isso peço que volte para casa. Quando o bebê nascer, seremos os primeiros a avisar." Achou que havia sido educada. Mas Matvei, em vez de apoiá-la, explodiu. "Como pode ser tão ingrata? Ela se dedica a você, cozinha todos os dias, se preocupa como se fosse filha, e você quer mandá-la embora? Não vai acontecer. Aceite, ponto final." Foi então que Polina entendeu: não havia saída a não ser se salvar sozinha. Naquela noite, durante o jantar, quando Ina Olegovna serviu seu prato especial, ela não hesitou. Trocou o conteúdo pela própria comida sem disfarces. "O que está fazendo?" perguntou a sogra, chocada. "Troquei os pratos. Você cozinhou com tanto carinho, mas hoje quero algo diferente." "Mas isso não é saudável."
Pense no bebê, protestou a mulher. Estou pensando, respondeu Polina, comendo sem se importar com os olhares incrédulos do marido ou a expressão indignada da sogra. Antes de dormir, fez mais uma coisa. Enviou uma mensagem urgente para a própria mãe, explicando a situação em poucas palavras. Não esperava resposta imediata, afinal, era tarde, mas sabia que ao ler, ela viria correndo. E não se enganou. No dia seguinte, ao meio-dia, sua mãe chegou como um furacão. Olhou para a filha pálida e abatida e não precisou de mais nada. O que estão fazendo com você? Parece que não come há dias. Ina Olegovna tentou se defender, eu só dou o melhor para ela. Não tenho culpa se é tão sensível. A mãe de Polina nem piscou. Abriu a geladeira, examinou os alimentos e sentenciou. Enquanto essa mulher estiver aqui, minha filha não sobrevive. Matvei tentou intervir, mas um único olhar da sogra o calou. Polina, pela primeira vez em dias, sorriu. Não era um sorriso de vitória, mas de alívio. Finalmente alguém a enxergara. E agora finalmente ela poderia respirar. Polina pronunciou aquelas palavras com uma leveza que não condizia com o peso da situação. Sua mãe também sentirá saudades, também queria estar presente para os últimos meses de gestação, e agora, assumiria o controle da alimentação da filha. Enquanto Matvei ainda tentava processar que seu lar havia se transformado em um campo de batalha, a mãe de Polina já partia para o ataque contra Ina Olegovna. Isso você chama de comida? A voz de Galina cortou o ar como uma lâmina, enquanto revirava os potes na geladeira com desdém. Nenhuma criança se alimentaria disso, quanto mais uma grávida com gastrite. E você ainda ousa dizer que cuida dela? Os olhos de Ina tremularam, mas antes que pudesse reagir, a sogra já mergulhava as mãos em um saco plástico escondido atrás de um pacote de arroz. O que são esses saquinhos? Ela os abriu com um gesto brusco, cheirou o conteúdo e franziu o senho. Conheço o cheiro de especiarias, isso não é nada disso. Ina Olegovna recuou um passo, mas Galina avançou, reduzindo o espaço entre elas a quase nada. Você deu isso para Polina? A pergunta era uma armadilha, e ambas sabiam. Ina hesitou, e aquele silêncio foi resposta suficiente. Por Deus, se descobrir que isso é alguma porcaria envenenada, a ameaça pairou no ar, densa como o perfume das ervas que escapavam dos saquinhos. Calma, Galia. São só ervas úteis. Ina levantou as mãos em sinal de rendição, mas a voz tremia. Ervas da minha aldeia, nada demais. Losna, sálvias, veroboi, zimbro, um pouco de funcho, só para fortalecer. Ela enumerava como se isso justificasse tudo, mas os olhos de Galina se estreitaram. Fortalece? A ironia na voz da sogra era cortante. Ou enfraquece? Você pelo menos sabe o que essas coisas fazem em uma grávida? Sem esperar resposta, ela se virou para Matvei, que ainda tentava se esconder atrás da própria sombra. E você, genro? Cadê a sua responsabilidade? Ou está do lado da mãezinha que quase mata sua mulher e seu filho? Matvei engoliu em seco. Eu não sabia de nada. A desculpa soou fraca até para ele mesmo. Ela disse que era só pressão Claro que é pressão. Galina explodiu. Pressão de veneno. Essas ervas são proibidas para grávidas. Você tem duas opções, ou é burro demais para ler um rótulo, ou sabia e deixou acontecer. E francamente, ela cruzou os braços. Acho que é a segunda. Enquanto a sogra destruía Ina com palavras, Matvei pegou o celular e digitou freneticamente os nomes das ervas. Cada resultado que aparecia na tela gelava seu sangue. Abortivo. Tóxico. Contraindicado na gestação. Sua respiração falhou. Quando levantou os olhos, foi com um misto de horror e traição. Mãe, por quê? Ina o encarou, impassível, como se não entendesse a gravidade daquilo. Era para o bem dela. Minha avó jurava por essas ervas. Como eu ia saber que? Como ia saber? Polina finalmente falou, tão baixa que todos se viraram para ela. Você poderia perguntar. Poderia pesquisar. Ou no mínimo me avisar que estava envenenando minha comida. Ela se virou para Matvei, e sua voz, embora tranquila, carregava uma firmeza de aço. Leve-a embora. Não quero mais vê-la. Ina inflou o peito, recuperando um pouco da arrogância. Esta é a casa do meu filho. Se alguém vai sair, que seja. Você. Galina cortou. Ou sai agora, ou a polícia vai querer saber porque você estava drogando minha filha. Escolha. Matvei não teve coragem de encarar a mulher. Pegou Ina pelo braço e a conduziu para fora como um menino castigado. Quando voltou, as três, mãe, filha e nora, permaneceram em silêncio por longos minutos, absorvendo o peso daquilo. Polina foi ao hospital ainda naquela tarde, mais por precaução do que por necessidade. Os médicos a tranquilizaram, o bebê estava bem. Mas quando voltou para casa, sua decisão já estava tomada.
Ela nunca mais põe os pés aqui. Polina olhou nos olhos do marido sem pestanejar. Nem perto do nosso filho. Se isso for um problema para você, pode pegar suas coisas agora. Matvei concordou na hora, assustado, arrependido. Mas como sempre acontece, a raiva da mãe esmoreceu com o tempo. E quando Ina, meses depois, implorou para apenas ver o netinho, ele cedeu. Traiu a promessa. Traiu a confiança. Polina não perdoou. No mesmo dia, ela empacotou as roupas dele e as jogou na calçada. Em seguida, protocolou o divórcio e a pensão. Não vou arriscar minha vida nem a do meu filho por quem não sabe escolher entre a família e quem nos faz mal. Matvei tentou argumentar, chorou, suplicou. Mas algumas quebras são definitivas. Ela apenas virou as costas. Gostou dessa história? Cada família tem suas batalhas. Compartilhe a sua nos comentários. Seus likes nos inspiram a criar mais. Siga para não perder os próximos relatos. Que seus lares sejam sempre cheios de amor e respeito. Até breve!